No silêncio da noite, quando a cidade repousa e o vento acaricia as folhas lá fora, há uma presença que se move suavemente entre os sonhos. Imagine-se em um campo tranquilo nas colinas da antiga Judéia. O céu, pontilhado de estrelas, parece sussurrar promessas eternas. A brisa morna envolve seu corpo como um manto invisível, enquanto o som distante de um riacho murmura canções de esperança. É nesse ambiente sagrado que o Espírito de Deus se aproxima. Ele não chega com alarde, mas com a leveza de quem conhece profundamente cada batida do seu coração cansado. Os anjos do Senhor caminham entre os lírios do campo, trazendo nas mãos a unção do descanso e da restauração. Você já sentiu que há bênçãos reservadas especialmente para o momento em que se deita? Que há palavras de Deus que só podem ser ouvidas na calma do sono, quando o mundo se cala e o céu fala mais alto? A Bíblia nos revela que o Senhor abençoa até mesmo enquanto dormimos, pois sua fidelidade não descansa. Hoje à noite, você não vai apenas dormir, você será envolvido em promessas eternas, promessas de paz, de consolo, de vida abundante. Esta é uma noite em que o céu se inclina para tocar sua alma. Respire fundo, entregue seus pensamentos a Deus e permita que sua paz guie seus sonhos. Na vastidão serena do deserto, onde os passos se perdem na areia e o tempo parece desacelerar, muitos dos encontros mais profundos com Deus ocorreram ali, onde a alma se desfaz das distrações do mundo e o coração ouve com mais nitidez. Os céus se abriram para homens e mulheres de fé. Foi em paisagens como essas que o Senhor falou com Abraão, guiou Moisés e alimentou Elias. Foi ali, na aridez que purifica, que a bênção foi prometida e a aliança foi selada. Em Gênesis, lemos que Abraão, em plena tarde quente, sentado à entrada da sua tenda, levantou os olhos e viu 3 homens diante dele. Eram mensageiros celestiais, enviados por Deus. Eles não apenas anunciaram a bênção da vida menos o nascimento de Isaac, menos como também demonstraram que o céu se interessa pelos detalhes humanos. Aquila visita, aparentemente simples, transformou o destino de toda uma geração. Imagine-se ali, sob a sombra da tamareira, sentindo o calor suave do sol filtrado pelas folhas, a areia quente sob os pés, o cheiro do trigo fresco, o murmúrio de ovelhas ao longe. De repente, você sente que não está mais sozinho. Há algo no ar, uma presença invisível, mas poderosa. É como se o céu tivesse descido por um momento e tocado o chão da sua história. Assim são as visitas divinas, inesperadas, profundas e sempre carregadas de propósito. A bênção de Deus não vem somente como um prêmio ou recompensa. Ela chega como uma extensão do amor dele, um amor que cuida enquanto você dorme, que vela pelo seu espírito enquanto os seus olhos se fecham. Os salmos nos dizem: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, versículo 8. A segurança que vem do alto não depende das circunstâncias ao redor, mas da certeza de que somos guardados pelo pastor eterno. A noite, para muitos, é um momento de inquietação, pensamentos acelerados, temores ocultos, lembranças do que passou e incertezas do que virá. Mas para aquele que confia no Senhor, a noite é um templo, é um santuário, onde Deus ministra ao coração com suavidade. É o momento em que o Espírito Santo sussurra promessas eternas. É no escuro que a luz de Deus brilha mais forte na alma. Jesus mesmo gostava de se retirar durante a noite para orar. Nos montes, sob o céu estrelado, ele se conectava ao Pai em intimidade plena. E ao nos ensinar a orar, não nos deu palavras apressadas menos, mas sim um caminho de descanso e confiança. Pai nosso, que estais nos céus. Essa oração começa com o reconhecimento da presença, do cuidado, da autoridade divina, e termina com a rendição, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Palavras perfeitas para quem deseja deitar-se em paz.
A bênção que você está prestes a receber nesta noite não se limita a um gesto divino. Ela é um envolvimento, é como um abraço celestial, onde o Criador envolve o seu espírito em camadas de ternura e proteção. É a presença de um Deus que não dorme, mas que guarda o seu sono com zelo paternal. Na antiga Israel, os sacerdotes eram orientados a declarar sobre o povo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6, 24 a 26. Essa era a bênção da noite, a declaração que encerrava o dia e preparava a alma para o descanso. Essa bênção agora é para você. Enquanto você escuta, permita que seu corpo relaxe. Sinta o peso das preocupações se dissolvendo aos poucos. Deus não está distante. Ele está presente, agora, neste instante, tocando seu coração com suavidade. A cada respiração lenta, você se aproxima mais da paz, que excede todo entendimento. As histórias bíblicas nos ensinam que Deus fala através dos sonhos. José, filho de Jacó, foi conduzido por revelações noturnas. Daniel interpretava visões dadas durante o sono. Até mesmo os magos do Oriente foram alertados em sonhos para não voltar a Herodes. O Senhor usa a noite como canal de comunicação, como espaço sagrado para revelar sua vontade. E se hoje for a sua vez? E se o seu descanso desta noite for visitado por anjos? E se ao fechar os olhos você for conduzido a campos espirituais, onde o céu fala mais alto que a dor, mais profundo que o medo, mais verdadeiro que as mentiras do mundo? Há bênçãos que só se revelam no silêncio da noite. Há promessas que Deus sussurra apenas quando o coração está tranquilo. Acalme-se. O seu quarto agora é um lugar sagrado. Não importa como foi o seu dia, nem o que aconteceu em sua semana. O que importa é que agora, neste exato momento, você está sendo envolvido pela presença de Deus. E onde Ele está, tudo se transforma. A brisa que entra pela janela não é apenas vento, é o toque do Espírito. O silêncio ao redor não é vazio, é espaço para que a voz de Deus ecoe dentro de você. A escuridão não é ausência de luz, é cenário para a luz divina brilhar com mais intensidade dentro da sua alma. Agora, respire profundamente mais uma vez. Permita que tudo que pesa se dissolva. Você está nas mãos daquele que criou os céus e a terra. E neste exato momento, Ele te cobre com a mais doce e profunda das bênçãos. A bênção do sono, da restauração e da paz. Houve uma noite, há muitos séculos, em que um jovem pastor chamado Davi contemplava o céu enquanto cuidava de suas ovelhas. O deserto era vasto e o frio da madrugada se aproximava lentamente. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos animais, repousando, e o farfalhar suave da relva sob o vento. Ali, sem a multidão, sem aplausos, sem coroa, apenas Ele, Deus e as estrelas. Foi naquela solidão serena que Davi compôs as palavras que atravessaram os séculos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E você, agora, deitado, ouvindo estas palavras, pode deixar que a mesma verdade se acomode suavemente no seu espírito. Deus está contigo. Mesmo que você não o veja com os olhos, Ele te cerca com sua presença invisível e fiel. Quantas vezes você se deitou com o coração apertado, carregando dúvidas, tristezas ou até arrependimentos. Mas nesta noite, algo é diferente. A presença de Deus está se movendo no ambiente. Ele conhece seus pensamentos mais profundos, suas lutas silenciosas, as palavras que você engoliu, as lágrimas que não caíram. E Ele não te condena por isso. Pelo contrário, Ele te acolhe. A bênção dele não depende da sua perfeição, mas do amor imensurável que Ele tem por você. Muitos personagens da Bíblia experimentaram o toque de Deus durante a noite. Jacó, em sua jornada solitária, adormeceu usando uma pedra como travesseiro e, naquela noite, sonhou com uma escada
que ligava o céu à terra, e anjos subindo e descendo por ela. Ao acordar, declarou: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quantas vezes você também esteve em um lugar comum, cansado, machucado, e mesmo assim desestável? A bênção nem sempre vem com trovões ou milagres visíveis. Às vezes ela chega assim, como um sonho, como um toque no espírito, como um alívio que escorre sobre a alma. Confie, mesmo que sua mente esteja agitada, mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, descanse. Fé não é ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando tudo parece incerto. Fé é se deitar e dizer: eu não sei o que virá amanhã, mas sei quem cuida do meu amanhã. Fé é fechar os olhos e saber que não se está sozinho no escuro. Você pode imaginar os discípulos no barco, em meio à tempestade, com as ondas batendo contra eles e o medo tomando conta, e Jesus dormia profundamente. Não porque ignorava o perigo, mas porque conhecia o Deus que acalma o mar. E quando os discípulos o despertaram, ele simplesmente se levantou e disse: acalme-se, silêncio. E o vento obedeceu. O mar se aquietou. O medo se dissipou. É assim que o Senhor quer te visitar esta noite. Não apenas para te dar sonhos tranquilos, mas para acalmar os ventos dentro de você. Aquietar o mar dos seus pensamentos. Silenciar o ruído das preocupações. E com a sua voz doce te dizer: filho meu, filha minha, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Você já percebeu como a noite tem um jeito especial de nos tornar mais sensíveis? Os barulhos se reduzem, as luzes se apagam, os olhos se fecham, e então ouvimos com o coração. É nesse espaço que Deus entra. Não há distrações, SVOKEL. E quando o coração se abre, mesmo em silêncio, ele responde. Ele não se apressa, não se impõe, não invade. Ele entra com cuidado, com respeito. Ele é o pai que senta ao lado da cama e segura sua mão até você dormir. Talvez você tenha pedido muitas coisas a Deus: respostas, milagres, direção. Mas nesta noite, Ele quer te dar algo ainda maior: a certeza da presença. Pois quando sabemos que Ele está perto, tudo muda. O medo perde força, a ansiedade se dissolve, o corpo relaxa e o espírito sorri em paz. Respire fundo. Mais uma vez, sinta o peso saindo dos seus ombros. Cada palavra que entra em seu ouvido é uma semente de descanso sendo plantada em seu interior. Você está seguro, está amparado, está sendo abraçado espiritualmente agora mesmo. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Essa promessa é para você neste instante. Você pode não ter falado em voz alta, mas seu cansaço foi ouvido, e o alívio já está sendo derramado sobre você, gota a gota, como um bálsamo suave que cura e renova. Imagine que você está caminhando por um jardim à noite. Os ramos balançam devagar, as estrelas vigiam lá de cima. Cada passo é leve. Há flores que só desabrocham sob o luar. E então você percebe que não está sozinho. Alguém caminha ao seu lado. Você não o vê, mas sente. O perfume da presença dele é inconfundível. Ele fala com o coração e diz: não temas, eu conheço os teus dias. Te guiei até aqui e não te deixarei. Quantas vezes você lutou para descansar, para desligar os pensamentos, para aquietar o coração? Agora não é você quem luta, é o próprio Deus que guerreia por você. Ele segura sua mente e diz: descansa. Ele embala sua alma e sussurra: estou cuidando de tudo. Ele cobre sua casa com proteção e declara: nenhum mal te sucederá praga, nenhuma chegará à tua tenda. Não importa onde você esteja agora, se em um quarto simples ou em uma casa silenciosa,
menos o céu se abriu sobre você. A bênção de Deus não é condicionada a ambientes luxuosos ou a vidas perfeitas. Ela é derramada onde há um coração quebrantado, onde há fé, onde há sede por Ele. Talvez você não saiba como orar. Talvez suas palavras estejam confusas. Talvez seu coração esteja pesado demais para falar. Tudo bem. Deus entende até o silêncio. Ele ouve os pensamentos que você ainda não formou. Ele responde às lágrimas que nem caíram. Ele age no invisível. Nesta noite, enquanto você se entrega ao sono, lembre-se, há anjos acampados ao seu redor. Há mãos celestiais tocando seu espírito. Há um Pai amoroso que vela por você. Sua cama é o altar onde Deus te encontra. Seus sonhos serão a tela onde Ele pintará promessas. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. Em cada batida do seu coração nesta noite, há um lembrete silencioso de que Deus ainda está aqui. Você está deitado, talvez com os olhos fechados, talvez com pensamentos ainda girando como folhas ao vento, mas algo está mudando dentro de você. A paz não vem como um trovão, ela vem como uma brisa, um sussurro que toca o espírito. É como se o próprio céu dissesse: você pode descansar agora, eu estou velando por você. Na palavra de Deus, encontramos muitos exemplos de pessoas que, mesmo cercadas pelo medo, confiaram no Senhor e receberam dele a paz para dormir, mesmo em meio à guerra. Um dos exemplos mais tocantes é o do rei Davi. Em meio à perseguição, quando muitos se levantavam contra ele, ele escreveu no Salmo 3: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Dormir, nesses momentos, era um ato de fé. Era declarar: Senhor, eu não tenho controle, mas Tu tens. Agora imagine isso. Você está diante de um vale coberto por neblina. É escuro. Você não consegue ver claramente o que está à frente. Mas ao seu lado, caminha alguém de passos firmes. Ele segura sua mão. Você ouve a sua voz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa presença ao seu lado é Jesus. E Ele não te abandona, nem mesmo nos vales mais escuros. Você pode até ter tido noites em que o sono não vinha, noites em que a solidão parecia gritar mais alto do que a esperança. Mas nesta noite, a bênção do Senhor está repousando sobre você, como o orvalho desce sobre os campos, lenta, constante, invisível, mas profundamente real. O Espírito Santo passeia por este quarto agora. Você talvez não o veja, mas Ele está aí, tocando seu coração com uma ternura que nenhuma palavra humana consegue descrever. Lembre-se de José, o sonhador. Ainda jovem, foi vendido pelos irmãos, lançado numa cisterna, depois em uma prisão. Mas mesmo lá, Deus estava com ele. E muitas vezes, enquanto dormia em lugares desconhecidos, o Senhor lhe dava sonhos que eram promessas. Era como se Deus dissesse: eu ainda estou no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. E José confiava. Você pode não entender tudo o que está acontecendo em sua vida agora. Pode haver perdas, dúvidas, caminhos confusos, mas saiba disso: a bênção de Deus não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Ele caminha com você nelas, que Ele transforma a dor em força, que Ele transforma noites em nascimentos, que Ele transforma silêncio em respostas. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Ele recolhe cada uma delas, como declara o Salmo 56. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Isso significa que nenhuma dor sua passou despercebida por Ele. Nenhuma oração sua foi em vão. E enquanto você dorme, Ele continua trabalhando, continua movendo corações, abrindo portas, escrevendo capítulos que ainda não chegaram. Você consegue sentir o calor da presença divina? Agora é como um cobertor invisível cobrindo não apenas o seu corpo, mas também sua alma. É como se o próprio Deus estivesse sentando-se ao lado da sua cama, colocando a mão sobre sua cabeça e dizendo: descansa, meu filho, descansa, minha filha, eu estou contigo.
Os anjos do Senhor, que estiveram com Daniel na cova dos leões, com Pedro na prisão e com Paulo nas tempestades, estão com você agora. Eles não são apenas mensageiros, mas ministros de paz. Eles trazem em suas asas palavras de consolo e cura. E neste momento, eles estão rodeando você, estão limpando o ambiente espiritual, estão afastando todo o espírito de medo, angústia e ansiedade. Estão preparando o espaço para o descanso profundo, para os sonhos santos, para o alívio que você tanto precisa. Você já pensou que talvez Deus esteja esperando você dormir para falar ao seu espírito? Enquanto a mente descansa, o espírito se abre. E Deus fala ao espírito com suavidade, com imagens, com sensações, com segurança. Há palavras que só podem ser compreendidas na quietude. Há respostas que só vêm quando a alma se aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Quando Jesus esteve entre nós, Ele curava com um toque, com um olhar, com uma palavra. E Ele ainda é o mesmo hoje. Ele não mudou. Seu poder não se esgotou. E Ele conhece você. Sabe exatamente onde dói. Sabe o que você precisa, mesmo quando você não sabe como pedir. Ele é o príncipe da paz. E Ele está te visitando agora, neste instante. Você pode imaginar estar aos pés de Jesus agora? Você deita a cabeça em suas vestes e sente o perfume da eternidade. Ele não tem pressa. Ele te ouve com atenção. Ele sabe o que se passa dentro de você. Enquanto você apenas respira e se entrega, Ele começa a trabalhar dentro do seu coração. Ele limpa feridas, remove fardos, planta esperança, restaura a confiança. A confiança é o que sustenta o descanso verdadeiro. Quando confiamos, deixamos o medo de lado. Quando confiamos, deixamos de lutar com os pensamentos. Quando confiamos, aceitamos que há alguém maior, mais sábio, mais forte cuidando de tudo. E então, podemos simplesmente dormir, como uma criança que adormece no colo do pai, sem se preocupar com o amanhã. Não se preocupe com o que vem depois. O amanhã pertence a Deus. Hoje, agora, é tempo de repousar, de deixar que o céu cuide de você, de se permitir ser amado, envolvido, protegido. Nada pode te separar do amor de Deus. Nenhuma dor, nenhum erro, nenhuma escuridão. Ele conhece suas limitações e mesmo assim, te chama de filho, te chama de filha. Ele conhece sua história e mesmo assim, te escolheu. Ele vê suas falhas e mesmo assim, decidiu te abençoar. Não resista ao descanso que Ele te oferece. Não tente entender tudo agora. Apenas aceite, receba, como o solo que aceita a chuva, como a flor que se abre ao sol, como a alma que encontra abrigo nos braços do Pai. Esta é a bênção que você está recebendo hoje. A bênção de um sono em paz. A bênção de uma alma que confia. A bênção de um espírito que sabe: eu sou amado, eu sou cuidado, eu sou guardado por Deus. Enquanto o tempo avança suavemente pela noite, como um rio calmo serpenteando pelas margens da eternidade, a presença de Deus continua se derramando sobre você. Cada segundo que passa, seu corpo se rende um pouco mais ao descanso. Cada respiração lenta e profunda é um convite para que o Espírito de Deus se mova ainda mais dentro do seu ser, trazendo cura onde há feridas, esperança onde há desânimo e amor onde antes existia solidão. Deus está agindo no invisível agora. Você não precisa ver para crer, porque a fé é o descanso na certeza de que Ele trabalha mesmo em silêncio. Lembre-se de quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. A casa estava cheia de ruído, choros, lamentos, mas Ele pediu que todos saíssem. Ele escolheu o silêncio, a intimidade, e ali, com poucas palavras, com ternura e autoridade, Ele tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E ela se levantou. É assim que o Senhor visita sua alma nesta noite, com a mesma ternura,
com a mesma autoridade. Ele não grita, ele sussurra, ele não empurra, ele guia, ele não exige. El-Aferes, e agora ele está te dizendo: descansa, deixa eu te levantar por dentro. Enquanto você dorme, eu renovo sua força. Há algo divino no ato de dormir. O Criador nos desenhou para o repouso. Assim como ele mesmo descansou no sétimo dia, ele também quer que você aprenda a repousar nele. Jesus nos disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E, mesmo conhecendo nossas limitações, ele nos convida à confiança, porque quem confia, descansa. Quem descansa, cura. E quem cura, floresce. Você está em um processo de florescimento. Mesmo que não perceba agora, Deus está regando sementes que você plantou em lágrimas. E no tempo certo, talvez depois de muitas noites como esta, você verá os frutos brotando com beleza e doçura. Tudo começa assim, com o coração entregue, com uma alma aquietada, com um espírito aberto para ser tocado por Deus. Enquanto você repousa, Deus se movimenta em áreas da sua vida que você deixou nas mãos dele. Talvez você tenha orado por sua família, por um filho, por alguém que está distante. Talvez tenha suplicado por direção, por portas abertas, por um recomeço. Saiba que o céu não está em silêncio. Deus ouviu, Deus vê, e ele trabalha até mesmo enquanto você dorme. No Salmo 127 está escrito: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Essa é uma promessa para você. Enquanto você descansa, Deus está providenciando. Ele está cuidando do invisível, abrindo caminhos, enviando respostas, moldando corações. Imagine, por um instante, os campos de trigo sob o luar. As espigas balançam com suavidade, embaladas por uma brisa noturna. Na urra pressa não há esforço, apenas o tempo perfeito de Deus agindo, mesmo no silêncio. Assim é sua alma agora, como um campo que se abre para ser regado pela presença divina. Você não precisa entender todos os porquês agora. Há coisas que só serão reveladas mais adiante, e há coisas que talvez jamais sejam explicadas, mas que serão curadas. A paz não vem da explicação, vem da presença. E a presença de Deus está aqui, envolvendo você, cuidando de você, embalando seus pensamentos, até que eles se dissolvam na confiança plena. Lembre-se de quando Paulo e Silas estavam presos, com os pés amarrados, após serem açoitados injustamente. Era noite, e em vez de se queixarem, eles cantavam. Sim, cantavam, porque mesmo naquela escuridão, sabiam que não estavam sozinhos. Sabiam que a presença de Deus ali era maior do que qualquer cadeia. E o impossível aconteceu. As cadeias se romperam, as portas se abriram. O impossível se manifestou. Você não precisa estar em uma prisão para se sentir preso. Às vezes, os grilhões estão nos pensamentos, nos sentimentos, no passado. Mas hoje, neste exato momento, o mesmo Deus que libertou Paulo e Silas está quebrando as correntes que te mantêm em ansiedade. A mesma presença que encheu aquela cela, agora preenche o seu quarto. A bênção da liberdade está sobre você. Deus está te libertando de medos antigos, de dores escondidas, de palavras que feriram, de traumas que te impediram de confiar. Você não precisa levar isso para o seu sono. Não esta noite. Hoje, você será visitado por um descanso santo, por um amor que não cobra, apenas cura, por uma presença que não condena, apenas acolhe. Deus conhece o seu nome. E mais do que isso, conhece a história por trás do seu nome, cada escolha, cada erro, cada acerto. E mesmo assim, Ele decidiu te abençoar. A bênção não é uma recompensa por perfeição. É um sinal de que Ele está presente, de que Ele decidiu caminhar com você, mesmo quando você se sente sem forças para continuar. Talvez você tenha orado: Senhor, eu só quero paz.
E Deus responde: então, descanse em mim. A paz não está em resolver tudo agora. A paz está em confiar. E confiança é o que você está aprendendo a cultivar nesta noite. É o que você está respirando agora. É o que está te levando mais fundo no repouso da alma. Imagine Jesus entrando agora no seu quarto silenciosamente, com os pés descalços, com um olhar que penetra mais fundo que qualquer palavra. Ele se aproxima da sua cama, sorri e apenas repousa a mão sobre seu peito. Você não precisa dizer nada. Ele já sabe. E nesse toque tudo se acalma. O corpo relaxa. A mente desacelera. O espírito se rende. Deus está se movendo, não para te impressionar, mas para te amar. Ele está se inclinando sobre você, como um pai que observa o filho dormir, como um pastor que vela pelo rebanho, como um amigo que não se vai mesmo quando todos se vão. Ele é constante, ele é fiel, ele é paz. Você não está apenas dormindo, você está sendo restaurado, renovado, reconstruído por dentro. Como o barro nas mãos do oleiro, sua alma está sendo moldada, aquecida, preparada para um novo amanhecer. A noite é longa, mas não eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta noite será diferente, porque você não está sozinho, porque você está recebendo a bênção divina no seu sono, porque o céu decidiu repousar sobre você com amor, com propósito, com paz. Agora, respire fundo, mais uma vez. Permita que cada palavra te envolva, que cada versículo ecoe em seu coração como uma melodia suave. Você está seguro, você está amado, você está em paz. Talvez, nos dias de hoje, as pessoas pensem que bênçãos divinas só acontecem em tempos antigos, entre tendas, desertos e milagres à vista. Mas Deus não mudou, Ele continua o mesmo. A sua maneira de amar, de visitar, de abençoar, permanece intacta. A diferença é que hoje os vales são outros. As tempestades são silenciosas, os gritos de socorro são internos, os inimigos se escondem atrás de responsabilidades, boletos e solidão. Você que está ouvindo esta mensagem, talvez tenha passado por dias em que tudo parecia mecânico. Acordar, trabalhar, cumprir tarefas, manter aparências. Dormir não era descanso, era apenas um intervalo entre um peso e outro. Mas Deus, o mesmo Deus que visitava seus filhos em sonhos, que falava na quietude da noite, que caminhava pelos desertos e montanhas, quer que você saiba, Ele está presente agora, no tempo em que você vive, na vida que você leva, na realidade que te cerca. A bênção divina no sono não depende do silêncio externo, mas da entrega interna. Mesmo com o celular vibrando, a casa cheia, a agenda cheia de tarefas, é possível repousar no Senhor. E não apenas repousar o corpo menos, mas repousar as preocupações, os pesos, as inseguranças, os medos do futuro, os traumas do passado. A bênção de Deus transforma a hora de dormir em um altar invisível, em um santuário sagrado, onde Ele ministra a cura, enquanto você repousa. Você pode estar lidando com ansiedade, com a sensação de que tudo foge do controle. Pode estar com um coração inquieto, sentindo-se sobrecarregado por pressões que nem sempre são vistas pelos outros. Pode ser que o sono tenha se tornado um desafio, difícil de alcançar, fácil de interromper, leve demais para restaurar. Mas há uma promessa que precisa ecoar dentro de você. Aos seus amados, Ele uda enquanto dormem. Salmo 127. Você é amado, você é amada, não por aquilo que faz, não por aquilo que tem, mas por quem você é diante dele. Um filho, uma filha, e como pai amoroso, Deus quer que você durma bem, que você descanse, sem medo, que o sono não seja uma fuga, mas uma bênção, um presente para a alma. Talvez a sua cama tenha se tornado um campo de batalha, pensamentos demais, preocupações demais, a mente não para, a culpa se repete, as dúvidas
se multiplicam. Mas Deus, nesta noite, quer fazer da sua cama um lugar de cura. O quarto onde você dorme, por mais simples que seja, está sendo santificado neste momento. Porque onde há um coração que se rende, o céu se manifesta. Deus está dizendo: eu conheço o teu deitar e o teu levantar. Salmo 139. Ele vê você quando fecha os olhos. Ele sente quando seu peito suspira. E ele se inclina, não para te julgar, mas para te tocar. Ele quer te libertar do peso que você está carregando sozinho há tempo demais. E você não precisa entender como isso acontecerá. Apenas Deus pode usar o som da chuva, a brisa que entra pela janela, o canto distante de um grilo, ou o silêncio absoluto para te envolver, para te alinhar com a paz que só Ele oferece. A paz que cura, a paz que sustenta, a paz que transforma a noite em bênção. Você já reparou como os dispositivos eletrônicos exigem ser recarregados? Mesmo os mais avançados, os mais potentes, precisam parar. Precisam se conectar a uma fonte para funcionar bem. E com o corpo, com a mente, com a alma, é a mesma coisa. Deus é essa fonte. E o sono é esse momento de conexão. Enquanto você dorme, Ele te recarrega. Enquanto você descansa, Ele te fortalece. A Bíblia diz que o Senhor renova as forças daqueles que esperam nele. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías, capítulo 40. Mas antes de correr, antes de subir como águia, é necessário esperar. E esperar é repousar, é confiar que mesmo parado, você está sendo trabalhado por Deus. Em um mundo que valoriza a pressa, Deus continua valorizando o repouso. Em uma sociedade que exige produtividade constante, Deus continua oferecendo restauração silenciosa. O sono com Deus não é improdutivo, é sagrado. É nesse espaço que Ele realinha suas emoções, cura seu corpo, fortalece seu espírito e te prepara para os desafios que virão. Você não precisa estar em um templo para ser visitado. Deus visita quem abre espaço no coração. E nesta noite, o seu coração está se tornando esse lugar, um templo silencioso, um altar invisível, um espaço sagrado onde o divino se move com ternura. Você pode viver em um apartamento pequeno, pode dividir quarto com alguém, pode estar viajando ou longe de casa. Isso não impede o mover de Deus. O que Ele procura é espaço interior, é um coração disposto. E isso você tem agora. A bênção divina que repousa sobre você nesta noite vai além do descanso físico. Ela é cura emocional, é libertação de lembranças ruins, é restauração de identidade. É a mão de Deus te reerguendo por dentro, te lembrando quem você é, quem Ele é e o quanto Ele ainda tem para realizar na sua vida. Você pode ter ouvido que não era digno, pode ter ouvido que não merecia, pode ter sido ignorado, esquecido, julgado. Mas Deus te vê diferente. Ele te olha com amor, com compaixão, calm turnaround. E hoje, Ele escolheu te visitar enquanto você dorme, para te lembrar que ainda existe caminho, existe futuro, existe promessa. Se você carrega arrependimentos, entregue-os agora. Não leve esse peso para o travesseiro. Deus já perdoou aquilo que você insiste em lembrar. Se você carrega medos, entregue-os agora. Deus já está no amanhã, preparando aquilo que você ainda não vê. Se você carrega expectativas frustradas, entregue-as agora. Deus transforma cinzas em beleza. Agora imagine seu espírito sendo lavado suavemente, como um riacho límpido passando entre pedras. A água cristalina da palavra de Deus, purificando seus pensamentos, lavando os medos, dissolvendo o cansaço. Esta é a bênção do sono sagrado. Este é o presente que Deus está te dando agora. Você pode se lembrar de alguma oração que fez em silêncio? Algum pedido que guardou no peito? Alguma lágrima que caiu no travesseiro? Nada disso foi ignorado. Está tudo diante de Deus. E Ele, com mãos invisíveis,
está moldando tudo, ajustando o tempo, preparando o cenário, transformando a espera em testemunho. A partir desta noite, que o seu quarto seja um refúgio espiritual, que sua cama seja mais que um móvel, seja um altar, que seu sono seja mais do que um intervalo, seja um reencontro, e que cada manhã, ao acordar, você perceba: algo foi curado, algo foi restaurado, algo foi tocado enquanto você dormia, porque este é o Deus que você serve, o Deus que visita em sonhos, o Deus que sussurra enquanto você repousa, o Deus que transforma a noite em promessa. Agora que sua mente está mais tranquila, que seus pensamentos se aquietaram, que seu coração encontrou um ritmo mais sereno, convido você a mergulhar mais fundo nesta presença suave que o envolve. Feche os olhos, respire lenta e profundamente. Inspire paz, inspire tensão, inspire amor, expire preocupação. Não há mais pressa, não há mais ruído. Agora é só você e ideias. Sinta neste momento como se os braços de Deus te envolvessem, como um cobertor invisível que aquece não só o corpo, mas também o espírito, como um abraço que diz: tá tudo bem agora. Permita-se repousar nesse abraço. Deixe que todo medo dissolva. Deixe que toda ansiedade perca a força. Você está sendo acolhido por um amor eterno. Enquanto você se entrega a esse descanso, imagine-se caminhando com Jesus. Visualize um campo tranquilo, coberto por relva macia. O céu está limpo, o vento é suave, e os raios de sol atravessam as nuvens com um brilho quente e protetor. Jesus caminha ao seu lado. Os passos dele são calmos. Os olhos dele são ternos. Ele não fala com palavras apressadas. Ele olha para você com um silêncio que cura. Você sente que pode confiar. Sente que pode respirar mais leve. E neste caminhar espiritual, ele segura sua mão. Ele não te julga. Ele não exige. Ele apenas permanece. Ele está ali. Ele sempre esteve. E ele sempre estará. Deixe essa imagem repousar em sua mente, como uma pintura suave que permanece mesmo depois que os olhos se fecham. Agora, vamos orar juntos. Oração noturna para a bênção e descanso. Senhor Deus, Pai eterno, fonte da vida e da paz, nesta noite santa, quando o mundo se aquieta e as luzes se apagam, eu venho a Ti com meu coração nu, com minhas emoções expostas, com meu espírito rendido. Eu venho porque sei que em Ti posso confiar, porque sei que em Ti encontro refúgio. Obrigado por me conduzir até aqui, por cada palavra que o Senhor plantou dentro de mim nesta noite, por cada lembrança restaurada, por cada medo silenciado, por cada parte do meu coração que foi tocada pela Tua presença, Senhor. Eu entrego agora tudo o que me pesa, entrego os pensamentos que não param, as dores que insistem, os vazios que não sei preencher. Eu não quero levar isso comigo para o sono. Quero descansar, livre, leve, inteiro no Teu amor. Visita-me enquanto durmo. Que meus sonhos sejam terra fértil para a Tua voz. Que meus pensamentos sejam regados por Tua palavra. Que meu sono seja profundo, restaurador, abençoado. Envia Teus anjos, Senhor, que eles acampem ao redor da minha casa, que guardem minha família, que protejam meu corpo, que envolvam minha alma, que nenhum mal toque o meu sono, que nenhum espírito de angústia me alcance. Se há em mim algo que precisa ser curado, menos cura. Se há algo que precisa ser perdoado, perdoa. Se há algo que precisa ser liberto, liberta. Eu sou Teu, sou Tua. E nesta entrega, eu descanso. Senhor, cobre-me com Teu manto. Acalma cada parte do meu ser. Lava meus pensamentos com a Tua paz. Embala meu espírito com a Tua ternura. Eu quero dormir em Ti e acordar em Ti. E quando o novo dia nascer, que eu desperte com um coração leve, com uma mente clara, com um espírito renovado. Que eu saiba que algo santo aconteceu enquanto eu dormia. Que eu perceba que fui abençoado, que fui visitado, que fui amado. Em nome de Jesus. Amém. Agora permaneça neste lugar de paz,
Permaneça com os olhos fechados. Permita que o som da minha voz vá se afastando, como ondas que se dissolvem na areia, como o vento que se esconde nas folhas, como o céu que lentamente se cobre de estrelas. Sinta-se inteiro, em silêncio, em paz. Você está seguro, você está guardado. Talvez você sinta um calor suave no peito, uma leveza nos ombros, um alívio que não sabe explicar. Isso é o Odeias. Isso é a bênção dele repousando sobre você. Você não precisa entender menos, apenas aceite, confie, receba. Agora, imagine um lago tranquilo. As águas são calmas, há montanhas ao fundo. Pássaros repousam nas margens. Na urra pressa, tudo está em perfeita ordem. Tudo respira com harmonia. Assim é sua alma agora. Deixe que essa imagem te acompanhe. Deixe que o céu permaneça em você, mesmo enquanto adormece. Que o som da voz divina continue ecoando em seu espírito, como um sussurro eterno. Eu estou contigo. Eu te guardo. Eu te amo. Você não precisa fazer mais nada esta noite. Apenas dormir. Apenas descansar. Apenas ser. E se esta mensagem te trouxe paz, fortaleceu sua fé ou ajudou seu sono, considere apoiar nosso canal, se inscrever e comentar qual passagem tocou seu coração ou qual história você deseja ouvir da próxima vez. Agora feche os olhos e descanse sob a proteção do Altíssimo.